Graças a Deus. Podemos assentar, igreja. É difícil subir aqui para ministrar a palavra, não é fácil. Em qualquer púlpito que a gente sobe, não é fácil. Porque a gente não vai conversar uma conversa nossa, a gente não vai estimular uma brincadeira nossa, a gente não vai estimular uma história pessoal, a gente vai representar alguém que está sobre toda a terra, que é o Senhor. Então, assim, fica difícil, porque a gente precisa tomar cuidado com tudo o que fala, porque é registrado no coração do povo. Amém? Nós estamos já há alguns dias sendo ministrados sobre o avivamento. E ontem, eu já estava assim, até conversei um pouco com o Gabriel ontem, que a gente conversa bastante sobre, né, que a gente está andando com o pastor e a gente procura ouvir e ver o que o pastor direciona, né, porque tem um lado espiritual, mas também tem um lado físico, né, e administrativo, e a gente procura caminhar junto. E eu estava conversando com ele ontem, que eu estava bem preocupada sobre o que nós estamos aprendendo. Em questão de quê? A palavra tem vindo forte, tem vindo sendo direcionada, explicada, mas assim veio aquele ardume no meu coração ontem, a hora que o pastor estava pregando. Será que a gente está sabendo para que caminho nós estamos indo? Qual é o caminho que nós vamos ter que ir? O pastor ontem citou 12 dias. Depois dos 12 dias, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? A quem nós vamos responder? Eu acredito que até o próprio pastor, que é responsável pela igreja, ele tem orado, pedido direção para Deus, para poder manter aquilo que nós estamos recebendo. E quando eu estava orando ao Senhor sobre isso ontem, o Senhor me deu um direcionamento, e eu fiquei feliz de saber que o pastor tinha liberado para a gente seguir o tema, né? Mas poderíamos trocar os endereços. E o Senhor me fez ir a um texto da palavra de Deus, que está lá em Salmos 85. Eu quero, assim, ficar mais especificamente com o versículo 6, mas eu quero ler o Salmo todo. Para quê? Para que nós possamos entender. Qual é o tema de hoje? Vivificados para avivados. Estou trocando que nem a palavra da oferta. Eu cismei que a oferta, aquele envelope, irmãos, é a virada. E aí, de tanto falar virada, estou falando a virada na minha vida, a virada na vida da igreja, a virada, porque não é a virada, né? Avivados para evangelizar. Então, aqui tem dois caminhos. O primeiro é de preparação e o segundo é de ação. É o que eu entendi nesse tema. O primeiro é uma preparação e o segundo é uma direção, que eu tenho que cumprir ambos os lugares, ambos os lados. Eu tenho que buscar o avivamento, eu tenho que ser uma pessoa avivada, para que eu possa contagiar pessoas que não receberam ainda o Senhor e atraí-las para dentro do ambiente. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, nós temos que ficar muito atentos. Por quê? Porque evangelizar é algo que parece tão assim simples, mas não é. E eu vou usar um texto da Bíblia para revelar isso para nós, de uma forma, eu vou tentar ser o mais clara possível. E o avivamento, ele precisa ser entendido. O que é o avivamento? Vamos lá. Salmo 85, eu vou ler inteiro, Michele, mas depois eu vou trabalhar em cima do versículo 6, tá bom? Diz assim, eu vou ler na minha Bíblia, vocês podem acompanhar na tela, que é igual, tá? É que às vezes o meu óculos, ele não funciona muito bem com essas luzes não, tá bom? Então as luzes são boas, meu óculos também, e a palavra está aqui. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoastes todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos força novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor, e dá-nos da tua salvação. Eu escuto o Senhor,
eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo. Para nós, os que somos fiéis. Ele promete paz. Se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura, na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor, e preparará o caminho para Ele. Esse salmo, eu vou tentar não usar o esboço. Eu quero ser bem explícito, bem explicativa. Esse salmo, ele foi escrito logo depois que o povo saiu do Egito. Logo depois que o povo foi liberto. Eles já estavam na terra prometida. E a palavra que fala que os filhos de Corá, eles estavam inquietos. Eles já tinham sido libertos. Eles já estavam em terra firme. Eles já estavam reconstruindo o templo. Eles já estavam ativos como servos, como pessoas, como israelitas que conheciam a Deus, que tinham ali uma intimidade com Deus. Só que os filhos de Corá, os levitas, eles não estavam satisfeitos. Eles estavam inquietos. Por que eles estavam inquietos? Porque eles olhavam ao redor e viam o povo ativo, mas não com o que devia. O povo estava preocupado em construir casas, em montar empresas, eles estavam preocupados com suas vinhas, eles estavam preocupados com suas famílias, eles estavam preocupados com a sua própria vida particular. Eles estavam preocupados em viver a sua própria vida. E os filhos de Corá, os levitas, que eram eles que estavam conduzindo, eles começaram a perceber que o amor estava se esfriando. E o amor de quem e por quem? Pelas coisas de Deus. Eles estavam reconstruindo, mas era assim. Se tem 30 dias, eles davam um dia, os outros 29 que eles faziam, cuidavam da própria vida, dos próprios negócios. Cuidava dos seus próprios interesses. Ele começou a perceber que o povo estava declinando, estava descendo ladeira, em questão da fé, em questão do amor, em questão da busca, da união, da harmonia, da comunhão, como servos. E a parte que cabia, que era a construção do templo e o serviço do reino, o serviço do reino, eles não estavam dando tanta importância. Isso aqui, gente, eu estou resumindo porque eu quero ficar dentro do horário bonitinho, eu não quero errar aqui hoje, porque às vezes eu passo muito da hora. E aí eles começaram a se incomodar. Por quê? Eles sentiam necessidade daquilo que fazia diferença. Porque nós entendemos o seguinte, irmãos, que o que faz a diferença não é um culto. Eu não posso vir para o culto para dizer assim, ai que culto bonito, ai que culto legal. Eu não posso vir para a igreja, ai eu vou ouvir tal cantor. Eu vou, o pastor tal. Eu tenho que vir para o culto para entender o culto. E eu vou mostrar dentro da palavra para vocês que isso é uma coisa real, é uma coisa bíblica. Eu tenho que vir para cá, não é preocupado com o que o irmão vai fazer, com o que o irmão vai oferecer, com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou... Não, eu tenho que vir para cá entendendo que eu tenho que oferecer a oferta agradável ao Senhor. O pastor falava ontem, não é cantar bonito, eu achei muito interessante. Falei, nossa, ele entrou legal na minha mensagem aqui. Falei, uau, estou no propósito. Não é isso.
Às vezes a gente faz tantas preparações, eu não estou desmerecendo nada, quem sou eu? Não sou pastor de igreja, cada igreja tem um pastor e sua direção, e já foi falado isso aqui. Deus revela ao pastor e ele faz. Mas eu estou aqui fazendo com que nós entremos dentro da história bíblica para nós entendermos o que é o avivamento. Não são as entregas que eu faço, 5 quilos de alimento, 300 litros de água, não. O avivamento é algo muito mais forte. O avivamento é algo muito mais sério. O avivamento é algo muito mais superior. É o primeiro amor. E os filhos de Corá, eles estavam, porque esse salmo foi escrito por eles estavam se auto-perturbando por causa disso já. Porque eles não conseguiam olhar para as pessoas e ver as pessoas vivendo. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não é para mim. Não vou fazer não, porque eu não tenho nada a ver com aquilo lá. Não vou, sabe? Se alguma coisa do que eu estou falando aqui tiver algum vínculo com o que está acontecendo aqui, ou fora daqui, vamos falar que é mera coincidência. Porque desde o início dos tempos, sempre houve alguém que se levantasse e gritasse pelo avivamento. Desde o início da criação, sempre houve alguém que levantasse para gritar pelo avivamento. Porque a igreja, se ela não tiver cheia, se ela não tiver completa por dentro, não haverá avivamento. Vai continuar como estava aqui neste lugar. Eles estavam desesperados, implorando: Deus, a tua ira vai continuar sobre nós? Quando o Senhor vai nos perdoar? Quando o Senhor vai nos livrar? Como muitas das vezes aqui dentro da igreja, pessoas clamando por outros que estão por aí sem querer saber. O dia que der eu vou, quando não der eu fico. O que deve fazer eu faço, quando não der eu não faço. O pastor pediu, mas eu falo não mesmo. O pastor, agora que eu não vou mesmo, agora que eu não... Eles estavam assim. E eles começaram a clamar a Deus. Nós vemos que os primeiros versículos, até o versículo 4 aqui, 4, quase 5, eles estão agradecendo. Eles estão agradecidos. Obrigado, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor nos livrou do Egito. Nós te exaltamos porque o Senhor me livrou da morte. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos protegeu, o Senhor nos alimentou. Nós te glorificamos porque estamos aqui, chegamos até aqui. Mas havia essa tristeza no coração. E quantas vezes nesse altar aqui vocês ouvem isso? A gente com tristeza no coração, gritando: gente, vigia, gente, tome cuidado, não vá por aqui, jovens, vai por ali, irmãs, não anda assim, irmãos, toma cuidado aqui, ali. A gente acha que é conversa de homem, mas isso não é conversa de homem, isso é palavra de Deus, e a palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser pregada, porque era isso que estava acontecendo ali. Eles estavam trocando as coisas, eles estavam mudando as coisas. Uma segunda coisa que os filhos de Corá percebeu foi que eles estavam amedrontados. Me diz uma coisa para mim: quem morou com Faraó, quem trabalhou para Faraó, quem atravessou o marzão que abriu e andaram, quem comeu comida que caía do céu, quem se alimentou, medo do inimigo. Pessoas que dependeram de Deus por anos, com medo dos inimigos que estavam à volta. O medo, irmãos, é um sentimento que transfere o sentimento de fé. O medo é um sentimento que vai ao contrário da fé. Eles ficaram desesperados. O amor está indo, a preocupação já não existe mais. E ainda estão com medo dos inimigos, com medo deles aterrorizarem, deles irem para cima. Então eles estavam construindo devagarzinho, quietinho, tentando não fazer barulho, tentando não dar. Mas as coisas erradas, as coisas
pessoais e as coisas erradas, que são dois tipos de coisas, eles estavam afoitos. E quando eu lia esse salmo, o Senhor falava muito forte ao meu coração. Que não é diferente no dia de hoje. Quando um filho dá trabalho, nós corremos para a oração. Quando um filho fica doente, nós corremos para a oração. Quando o dinheiro falta, nós corremos para a oração. Quando a comida acaba, nós corremos para a oração. Mas quando está tudo bem, nós corremos para onde? E estamos nós aqui de novo gritando e orando pelo avivamento. No tempo dos reis, no tempo dos juízes, era assim. E Deus levantava um lá no meio deles, que clamava, e aí Deus perdoava e recomeçava. Só que nós estamos vivendo, pela lógica, os últimos. Para a nossa idade, nós estamos vivendo o último. E o Senhor tem pressa em nos despertar para a nova geração. O Senhor tem pressa em nos despertar para a nova geração. O trabalho que você fizer vai afetar esta geração. Talvez não seja nem aquela, porque aquela já está caminhando e já entende, mas esta aqui será afetada. Eu estou apontando para a Vânia e para o filho dela. O que nós fizermos nesta geração vai apontar para esta geração. E aí nós precisamos nos preocupar. Olha o que o pastor estava orando aqui agora há pouco, pediu para a Flávia orar. O cerco vai começar a fechar. De onde você tirou isso? Quando fica todo mundo quieto, não movimenta, mas quando alguém cutuca, abre a porta. E aí todos pagam. Então agora vai apertar mesmo. Então a gente vai ter que ir para onde? Para a oração. Nós não vamos poder ficar gastando o nosso tempo só com as nossas coisas. Porque as nossas coisas serão tiradas. As nossas coisas serão tomadas. E nós não a teremos. Então nós temos que já começar a aprender a conviver sem elas, viver sem elas. Nós precisamos começar a aprender a depender simplesmente de Deus. Coisa que há anos nós falamos. E por que eu estou aqui falando e explicando isso? Por causa do texto da revista, capítulo 8 de Atos, e é para lá que eu quero ir. Esse salmo, há dias, eu estou assim, buscando de Deus algo, e foi ontem que Deus colocou isso no coração. Eu vou continuar explanando ele nas programações, no WhatsApp, vou estar mandando aquilo que o Senhor vem colocando, para ativar o coração. Mas eu quero ir para Atos capítulo 8, que tem a resposta do evangelismo para a nossa vida. Amém? Vocês entenderam até aqui? Vocês estão entendendo? Então fale assim comigo: Senhor, que eu seja um dos filhos de Corá, que guerrei sempre por alguém, que eu não venha me acomodar, mas que eu deseje 100% do avivamento, porque eu sei que esse sentimento do primeiro amor vai aumentar a minha fé e vai me dar forças para enfrentar os leões que tentarem rugir contra mim. Amém? Vamos lá, Atos capítulo 8. Esse daqui, Michele, eu quero que você deixe, tá? Talvez eu use ele inteiro. Lê, tá, gente? Não vou ficar aqui, tá? Não vou ficar pregando ele todo, não. Vou ler ele. Mas, falando e fechando a parte do que é o avivamento, o versículo 6. Eles oraram, porque é uma oração esse salmo, implorando a Deus que devolvesse para eles o primeiro amor. Implorando a Deus que os enchesse do fogo do Espírito.
E isto, gente, ele é individual. E quando nós nos juntamos, tem que pegar fogo. Amém? Capítulo 8 de Atos. Versículo 4 em diante. Não estou te vendo, mas você está me vendo, né? Diz assim: aqueles que tinham sido espalhados, tá? Fui lá no Velho Testamento e agora eu estou vindo para o Novo com aquela pauta, com aquele tema, certo? Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe, guarde esse nome, que esse nome ele tem que fazer diferença na nossa vida hoje. Foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. Pausa aqui para dizer o seguinte: esse capítulo começou quando enterraram Estevão. E Estevão foi o cara que morreu apedrejado, porque ele abriu pá de queixo, e cada palavra uma pedrada. Mas ele não se calou, ele leu a Bíblia inteira, ele contou a história inteira para aquele povo. Ninguém ali ficou sem saber quem era Deus. E por isso ele foi morto. Mas ele declara, depois leia o capítulo 7 de Atos, é muito lindo isso, gente. Mas aí ele declara: eu estou vendo ele. Ele não se entregou, ele foi firme até o fim. Aí vem o capítulo 8, que diz, naquele mesmo, ou seja, melhor, já estou um pouquinho mais para frente, Saulo perseguindo a igreja, lembrando que nós vamos falar de evangelismo em meio à perseguição. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. A gente preste muita atenção nessa leitura, gente, é muito sério. Os espíritos maus gritavam, gritando saíam de muitas pessoas. E muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, guarde este nome, tá? Porque talvez você se identifique com alguma coisa. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos. E os haviam deixado muito admirados. Ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Olha como o povo estava perdido no entendimento, gente. Olha como o povo se perdeu no entendimento. Eles dançavam, eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo eles os haviam deixado assombrados com as suas feitiçarias. Resumindo, o medo. Mas, no versículo 12, mas eles acreditaram na mensagem de Filipe. Fala assim comigo: eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus. Aqui a gente começa a entender que a pregação, que a evangelização começou a fazer efeito na vida deles. Eles começaram a distanciar do que era feitiçaria e começaram a entender que o poder era muito maior e que o Senhor Deus continuava ativo com o seu povo. Vamos seguindo. O próprio Simão também creu. E é isso que eu quero te chamar a atenção. E depois de ser batizado, ele acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Muita atenção com isso aqui. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Eu quero chamar a atenção aqui que Simão era feiticeiro, ele ouviu a palavra, todos estavam indo, ele foi também, ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus e ficou.
Aonde o pastor Marcos ia, o Felipe estava atrás. Aonde o pastor Marcos ia, o Simão estava atrás. Tudo que o pastor Marcos fazia, o Simão apoiava. Todas as decisões, o Simão dava apoio. Mas preste atenção aqui. Pedro e João chegou na cidade, porque eles receberam a notícia do que estava acontecendo lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, correu, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Mas esse não era o camarada que andava com o Filipe? Não era ele que ia para o púlpito, não era ele que ia para os eventos, não era ele que decidia as coisas no ambiente, não era ele que pregava junto, não era ele que anunciava? Por isso que lá no começo eu disse que nós temos que vir para a igreja para entender o que o culto nos diz. Se eu não entender o que é explicado aqui, eu vou continuar como Simão. Eu vou fazer tudo na igreja, mas eu não vou ter transformação. Lisete, o que isso tem a ver com avivamento e com evangelismo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Olha só a resposta de Pedro. De Pedro, que Pedro era o cara, né? Ele não tinha papas na língua. Então Pedro respondeu, versículo 20: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Pedro era bonzinho, amável. Você gostou, né, Sueli? Que doce ele, né? Você viu? Tá vendo? Eu pareço com alguém. Alguém famoso da Bíblia. Viu, Jéssica? Você viu? Igualzinha eu. Pá! Para matar. Eu assumo, gente, eu sou meia dura mesmo. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Pedro rasgou a tamanca em cima dele. Aguenta um pouquinho, irmãos, que é bem rápida essa ministração. Vocês estão tão ministrados que nem precisa de tanto. Eu só vim trazer um endereço mesmo. Essa foi a resposta de Pedro. Só que aí é incrível, quando Deus está por perto e a gente dá uma brechinha para Ele. Pedro diz assim: arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Arrependimento. Arrependimento transforma vidas. Arrependimento transforma vidas. Arrependimento transforma vidas. E eu só vou conseguir evangelizar e ganhar pessoas que queiram se arrepender se eu estiver cheia de Deus. Se eu estiver realmente avivada. Se eu estiver realmente cheia da unção. Se eu estiver realmente seguindo os propósitos da palavra de Deus. Não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. Depois de terem dito, de terem dado o seu testemunho e terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Mas lembra que lá no começo eu falei de um homem chamado Filipe? Filipe, ele foi para Samaria e começou a construir o que lá? Ele começou a construir uma grande multidão, porque ele estava cheio ele estava pregando da verdade.
E vai ter hora que você não precisa pregar, basta você estar cheio. Você não vai precisar oferecer Jesus, basta você estar cheio. O pastor, ele sempre cita aqui um pedacinho da história do pastor Eiber, que ele caminhando, entrou no ônibus e o camarada olhou para ele e disse assim: dá um pouco dessa sua droga aí. E perguntou para ele qual era a droga que ele tinha era Jesus. Entende? As pessoas, elas têm essa capacidade, mas o passo tem que ser primeiro de quem? O meu. Eu preciso incluir-me no Salmo 85 e me encher do Espírito. O fogo não pode apagar na minha vida. Eu tenho que ter intimidade com Deus, porque é na intimidade. E olha, nós vamos entender aqui no final desse capítulo que as almas que nós conquistamos pela intimidade com Deus, elas têm muito mais êxito do que aquelas que a gente sai falando, mas não damos o testemunho e elas se perdem. Para evangelizar, gente, não tem projeto, não tem plano. Para evangelizar, não tem aquele negócio, qual é o endereço, qual é o número, que horas eu posso ir. O que eu tenho que fazer? Vamos esquematizar. Olha, nós vamos falar assim, não, tem que estar cheio. E isto nós conquistamos na intimidade. Nós conquistamos na intimidade. A intimidade, ela faz essa diferença. É por isso que nós estamos pregando sobre avivamento. É por isso que nós estamos desejosos de sermos cheios. Porque, gente, eu não sei se vocês conhecem os sentimentos que o corpo humano tem. Mas tem um dos sentimentos que a gente tem, nome técnico. A adrenalina, aquela que deixa a gente realizado. Sim. Ocitocina. Você quer isso? Enche de Deus, porque é isso que você vai sentir. Se enche de Deus, que é por aí. Você não precisa tomar remédio para ficar, sabe? Você não precisa usar droga. Você não precisa se empanturrar de alimentos específicos. Você não precisa dormir noites. Você não precisa fazer tanta ginástica. Você precisa de Deus. Aí de repente você fala assim, mas para emagrecer precisa não. Você sabia que houve uma época que eu orei e eu emagreci? É, amiga, funciona. Deus, ele é perfeito. Funciona, gente. É que nós somos acomodados. E, gente, eu estou no pacote. Lembra que eu faço parte? Tem uma cadeira aí que está vazia, que é a minha cadeira. Eu sou daí. É que nós somos acomodados. Nós somos. Se uma criança passa mal de madrugada, nós corremos para o médico, nós não vamos para o quarto orar. Nós vamos para o que é mais fácil. E aqui, nós caminhamos um pouquinho para frente. E aí está lá Filipe, no púlpito, pregando, ensinando, fazendo, acontecendo. E vem um anjo e diz assim: Filipe, apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Irmãos, que coisa é essa? A pessoa está num lugar estruturado, está ganhando milhões de almas, e o anjo vem e fala assim: sai do púlpito e vai para o deserto. Será que nós obedecemos? Hein? Será que nós falamos assim, Senhor? Não fala. Porque nós somos humanos. Mas o Senhor nos está chamando a atenção. Porque Filipe fez isso. E eu vou te explicar por quê. Apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. De repente você está aí preocupado em ganhar sua família. E às vezes você está pensando num plano mirabuloso. Vou preparar um evento, vou convidar todo mundo, vou preparar uma mesa bonita. Você pode fazer tudo isso, mas isso daí vai ser só para trazer comunhão ali. Você não vai conquistar. Porque a conquista não é tua, não é minha. A conquista não é minha. Quantas mulheres já teve filhos de parto normal aqui? E quantas que provaram da cesárea, como eu? Quando uma mulher ganha filho de parto normal, Vânia,
Xinga até a última geração de tanta dor, não é assim? Aí quando nasce, o que acontece? Vem aquela... Como que é o nome lá? Hã? Vem a ocitocina. Ah, alegria. Passa a mão no filhinho, na mala e vai embora para casa andando. Chega em casa, vai lavar a louça, sobe no ônibus, desce, faz acontecer. Não é assim? Beleza. As mulheres que fazem cesárea. Sangue de Jesus tem poder. Eu no primeiro parto eu testei o parto natural. Por isso que eu sei que tem muita dor. O fósfise e depois a cesárea. Tudo num parto só. Por isso que vai dar um belo pastor. Porque olha, deu trabalho para nascer. Mas o que acontece? A cesárea... Então, era para ser normal, depois era para ser fósforo, depois dela foi cesárea. Ainda perdeu para mim, viu? Que foi os 3. A mulher vai para o hospital com tudo marcado, horinha marcada. Michele está nesse processo. Horinha marcada, tudo bonitinho. Aí chega lá, levam uma anestesia, fazem o parto, tira a criança. Ai, que felicidade. Quando é no outro dia, sangue de Jesus tem poder. Começa a aventura das dores. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Quem é que colocou a semente dentro da mulher? Foi o homem. Então, se o homem não colocar a semente, não tem como a mulher engravidar. Por isso que as almas é de Deus. A semente é dele. Se ele não colocar a semente dentro de mim, não tem como nascer. E aí, por que você pegou os 2 partos? Porque tem almas que está como Simão ainda, porque a gente fica tentando evitar que ela tenha dor. Ah, vamos abraçar aqui, vamos ajeitar aqui, vamos. Só que essa pessoa, se ela não sentir o processo, ela nunca vai crescer. Se ela não passar pelo processo, ela nunca vai sair da incubação. Vai ficar sempre no dodói, vai ficar sempre chorando, reclamando. Vai ver defeito em tudo. Se o pastor não cumprimentar, vai virar o nariz. Se o pastor chamar atenção, já não serve. Se o pastor falar qualquer coisa que não está dentro dos padrões, não gosto, não quero mais ir para aquela igreja. Não é assim? Quantas pessoas? E quantos aqui já fez isso? Mas por quê? Porque foi gerado no quentinho, bonitinho, e teve um nascimento amparado, sem dor nenhuma. Aí depois vem o quê? A dor. Porque cada processo errado desse causa uma dor em quem está cuidando e quem está tentando servir. Porque você não pense não que a pessoa que se desviou, ela tá de boa, não está sofrendo. Está sofrendo. A pessoa que desvia e às vezes não consegue voltar, ela está sofrendo. Eu fiquei por 30 dias e hoje eu entendo. Deus me fez passar por isso para que eu entendesse. Eu, segundo as informações, eu trabalhei 30 dias. Eu fiz tudo o que era para fazer. Eu fui, voltei. Eu estudei, eu comi, eu dormi. Só que eu não me lembro nada. A única coisa que eu me lembro é que eu estava trancada dentro de um quarto escuro, lutando com demônios para sobreviver. E é assim que elas ficam. Por isso que nós não podemos atirar pedra, nós temos que buscar. Entende, Vânia? Por isso desse sentimento que Deus está colocando dentro de nós. A gente tem que ir atrás buscar. Tem aqueles que foram, mas que estão em algum lugar. Mas aqueles que não estão, a gente precisa ir atrás. Mas para que eu consiga conquistar, eu tenho que estar cheia. Eu tenho que estar alinhada com os céus. Eu tenho que estar alinhada com as coisas de Deus. Eu tenho que estar alinhada com a palavra. Para que eu possa conquistar essas pessoas. Não é falando as mesmas coisas, agindo da mesma forma, tem que haver mudança. Já na minha chegada, as pessoas têm que olhar para mim e falar, nossa, está diferente. E o diferente não é porque eu engordei, emagreci, cortei o cabelo, encompridei, pintei, não. É o ar que eu respiro, que ao sair,
vai influenciar o coração da pessoa, vai trazer paz para ela, vai trazer alegria. Por que você está falando tudo isso? Vamos terminar essa mensagem, que eu tenho 5 minutos dentro do tempo que me deram, que foi me dado. E está de bom tamanho, porque eu estou indo para os finalmente. Filipe saiu. Eu fico imaginando, dizendo assim, agora? O anjo mandou vir para cá, fazer o quê? Conhece ninguém? Mas o pastor fala assim, gente, vai evangelizar no bairro tal. Pastor, na casa de quem eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Qual o endereço? Que horas? Qual é a fala? O que eu tenho que levar? Não é não, Denis? Gente, não é assim, Denis? A gente quer tudo mastigadinho. Felipe obedeceu, saiu e foi. E aí a palavra de Deus fala que pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi no caminho. Ali nessa caminhada ele viu um eunuco da Etiópia. Da Etiópia. Tem acento aqui, não sei nem como que lê. Tem professor aí? Que estava voltando para o seu país. Presta atenção nesse detalhe, gente. Eu fecho aqui, em nome de Jesus. Esse homem era alto, funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ou Etiópia, sei lá. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Esse homem estava voltando de onde? De onde ele estava voltando? Do culto. Ele tinha ido para a igreja. O que ele foi fazer? Ele foi adorar. Segue a fita. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe, ei, presta atenção. Chegue perto dessa carruagem, Filipe, e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí surgiu a pergunta, que se é alguns de nós, finge que não está vendo e vai embora porque é acanhado. O Senhor entende o que lê? Ele estava vindo do culto. Ele não foi adorar? Mas será que ele estava preocupado com a beleza do culto? Será que conseguiram explicar para ele a palavra? Será que ele conseguiu entender? É por causa deste pedacinho aqui que eu fui lá no Salmo 85. Entendes o que lê? Olha a resposta dele. Está na tela, eu quero que vocês leiam comigo. Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Aí vamos lá, por que o anjo foi lá? Por que o anjo mandou Filipe para aquele lugar? Porque Deus para tudo por uma vida. Deus para tudo por uma vida. Deus para tudo por uma vida. Sim, Ele muda conexões, Ele muda estados, Ele muda países, Ele muda história, Ele muda endereço por uma alma. Esse homem, ele não estava entendendo. Felipe precisava estar ali naquele horário. Felipe precisava estar lá naquele momento. E se ele tivesse feito o que eu faço? Aonde que é para ir? O que é para fazer? Mas eu posso ir que horas? A pessoa vai estar lá? Como que é o nome? Qual é o bairro? Eu tenho que ir de pé, de ônibus? Será que só eu faço isso? Eu e o Denis? Não, eu acho que tem mais gente aqui, hein? Nós não somos portadores de um projeto sozinhos. Então convidou Felipe para subir e se sentar com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta, gente. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele.
já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. E eis aqui a manifestação da alma que entende a palavra, porque quem recebe a palavra nunca mais vai precisar ficar sendo abraçadinho, nunca mais vai precisar de colinho, nunca mais vai precisar de alisamento, nunca mais vai precisar de ficar correndo atrás, nunca mais. Por quê? Porque quem entende a palavra de Deus, quem recebe a palavra e entende, se converte. Porque olha o que o homem que estava voltando da igreja, que não tinha entendido nada, falou: aqui tem água, será que eu posso me batizar? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Deus para a terra por uma alma, e quem não gosta de uma alma não alcança a multidão delas. Quem não se preocupa com uma alma não agrega multidões. Se eu faço acepção de uma alma, eu vou perdê-la todas. É a palavra que está falando. Filipe estava dirigindo multidões de pessoas em Samaria. O anjo do Senhor o visitou e disse: sai, desce do púlpito, vai para o deserto. Vou fazer o que lá? Não tem nada lá. Lá naquela estrada ia passar alguém que era muito importante para Deus. E eu tenho que entender que eu não tenho que ganhar multidões, eu tenho que me preocupar primeiro com uma. Porque uma multiplica para duas, duas multiplica para três, e assim nós vamos. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida nesta noite. E eu quero perguntar: posso orar, pastor? Eu quero fazer um convite aqui para uma representatividade. Vem cá, Sueli. Peraí, Sueli, vamos pegar aqui as duas aqui. Vem aqui vocês duas, mãe e filhas. Fica mais fácil, tá? A Vânia fica desse lado e a Laísa daquele lá. Eu tenho aqui diante de mim dois tipos de igreja. Jesus, quando estava evangelizando, ele passou por um local. Ele foi chamado por um homem chamado Jairo. E Jairo chamou ele pedindo que ele trouxesse cura para a vida da filha dele. Só que na caminhada de Jesus, chegou uma mulher que tinha 12 anos que estava lutando com a sua própria vida. E eu não sei como você está hoje aqui, mas eu quero te convidar a fazer uma escolha aqui. Dentro daquilo que você acredita que você está vivendo. Esta mulher aqui, ela representa a mulher do fluxo de sangue. 12 anos. Gastou tudo que tinha. A igreja, que adoeceu, já fez de tudo e não conseguiu a cura. Mas teve coragem de ir até Jesus. Entenderam? A doença da mulher era onde? Era no ventre. Ela não podia gerar, porque ela estava doente. Mas se tiver alguém que está doente nesta área aqui hoje, você vai receber oração de cura nesta área. Aqui desse lado está a menina de 12 anos, filha de Jairo. Vocês viram que a idade é a mesma? A Bíblia trabalha muito com números, mas isso é para um outro dia, uma outra vez. Essa menina, ela estava esperando Jesus ir buscar ela. É a igreja que Jesus vai até ela. E é por isso que eu disse que essa geração, ela tem que cuidar muito bem para manter viva as portas abertas para essa geração. Amém? Vocês entenderam? A filha de Jairo,
É o tipo de cura que Jesus não gosta de mostrar muito não, porque quando ele entrou na casa de Jairo, tinha muita gente fazendo show, lembra? Show, chorando, e ele disse para fechar a porta e ninguém entrar, só entrou com ele quem? Os íntimos, Pedro e João. Aquela igreja ali, ela saiu se arrastando, porque sabia que tinha uma nova chance para ela. E ela foi e tocou em Jesus. Amém? Você que deseja o avivamento na sua vida e se identifica, você vem. Se você se identifica com essa, fica desse lado. Se você se identifica com essa, fica do outro lado, porque faremos 2 tipos de oração aqui. Os 2 é para cura, mas é para uma mudança de vida na área que você precisa. Amém? Vocês entenderam? Então fiquem à vontade. Quem precisa, como igreja, que já está remando há muito tempo, quer... Oi? Tá, peraí um pouquinho. Você que está remando há muito tempo, você que já fez de tudo, já até ganhou muita gente, mas não fica. Você se entristece, se chateia, daqui um pouco é você que está indo, depois você volta. Você está precisando de cura. E Deus quer te curar nesta noite para você passar a evangelizar. Talvez você é novo e está desejoso de ter a bênção de Deus para ganhar pessoas. Então você vem para esse lugar aqui. Amém? Se coloquem sobre seus pés e comecem a vir para frente. Tá? Escolha o seu lado. Aí eu quero pedir o auxílio do pastor e do Gabriel para nós orarmos aqui em específico, porque a palavra é profética. Vocês podem fazer uma fila, tá, gente? Pode fazer uma fila, tá? As que estão de cá e os que estão de cá. Esse é um ato profético. A oração, ela será para que você receba o renovo do avivamento. Você, por favor, você ora aqui, Gabriel. Que você seja curado dessas coisas que te atrapalham. Às vezes você vê o pastor aí falando e você fala, eu queria tanto fazer, mas eu não consigo. Não dá certo, eu tento, eu vou para cá, eu vou para lá, não funciona. Às vezes eu quero, sabe, entregar um pouco mais de mim, mas não consigo alcançar, eu estou até indo bem, mas de repente não funciona, dá errado. É aqui, essa oração que você vai receber, tá? E não é oração de 2 minutos não, sabe, profetiza, Gabriel, tá? E deixa, e já libera, tá bom? Por quê? Porque as intercessoras também estão no propósito de escolha um lugar para vocês, tá? Escolha um lugar para vocês. Quem vai ficar no poder, na autoridade da oração aqui é os pastores. Cadê o pastor? Cadê seu pai? Tá ruim? Tá, então depois nós vamos orar por ele. Eu oro desse lado aqui. Decidam, porque se nós estamos há 10 dias praticamente, cultuando, aprendendo sobre avivamento, e não funcionar na nossa vida, tem algo muito errado. Tá? E isto é para todos. Amém? Porque depois, tem pessoas que depois vêm e falam assim, ai, olha, eu não fui, porque às vezes, para Deus não tem desculpa, irmãos. Vocês viram aqui, ou é, ou não é. Amém? Ou é, ou não é. Ou vai, ou não vai. Tá? As crianças podem entrar aqui, ó, pode vir para cá também, aqui para esse lado. Talvez você é novo na idade, talvez você é novo de igreja. Talvez se você é velho como Edmilson, fica do lado do novo. É que o Edmilson diz que ele trabalha evangelizando, né? Estou explicando para vocês entenderem. Ele já faz o trabalho, o próprio trabalho dele já ajuda isso. Amém? Nós precisamos entender que as almas não são nossas, é de Deus. Comece a orar. Põe uma música para nós aí, por favor, Michele. Não sei quem está lá em cima. Você vai ungir? Você vai ungir? Ungir? Pega um óleo para nós, Tiago, por favor. Pode ungir. Em menos de 5 minutos nós vamos fazer isso, tá, irmãos? Se nós ficarmos atentos.
Vamos de uma vez só. Entendeu?
Espírito Santo de Deus, a sua palavra foi entregue, Pai. Aqui termina, Senhor, a minha autorização, mas que o Senhor continue gerando esta palavra no coração de cada um de nós, e que eu faça parte deste grupo, o grupo de adoradores, que vem para o culto para aprender, e que volte para casa transbordante para ensinar, em nome de Jesus, amém. Pastor, Aleluia. você? Aplauda Jesus. Glória a Deus.